Oi, turminha, tudo bem? Olha o tio Toninho aqui novamente. Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior. Nós vamos falar, na última aula nós falamos sobre sujeito e predicado. Hoje nós vamos falar sobre o núcleo do sujeito e os tipos de sujeito, tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer o que nós já sabemos, ó. A moça atravessou a rua. Primeira coisa, eu tenho que localizar o verbo. O verbo é atravessou. Antes do verbo, eu faço a perguntinha, quem? Olha aqui, ó. Quem atravessou a rua? Qual a resposta? A moça, ok? Então, no caso aqui, o sujeito é a moça, tudo bem? A moça. Agora, nós vamos ver o núcleo do sujeito. O que é o núcleo, tio Toninho? É a palavra mais importante dentro do sujeito. É aquela que é fundamental. Por exemplo, eu posso tirar o A, eu posso falar, a moça atravessou a rua. Continua tendo sentido. E se eu tirar a moça, né? Vamos tirar a palavrinha moça aqui, ó. A atravessou a rua. Tem sentido essa oração? Não tem, porque precisa da palavra moça, né? Então, o que nós concluímos? Que a palavra mais importante dentro do sujeito aqui é a palavra moça. Então, o nosso núcleo do sujeito aqui será moço, ó, núcleo do sujeito. Então, o núcleo do sujeito é moça. Né? Então, eu olho aqui, a ou moça? Moça é a mais importante. Ela que praticou a ação de atravessar a rua. Tipo de sujeito. Eu tenho dois tipos de sujeito, ou sujeito simples ou sujeito composto. E como que eu vou saber, tio Toninho? Eu vou olhar a quantidade de núcleo de sujeito. Se eu tenho somente um sujeito aqui, praticando ação, então é sujeito simples. Tá? Só tenho um, então é sujeito simples. E o predicado é tudo que sobrou aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. Atravessou a rua. Ok? Vou fazer mais um para que vocês entendam, tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu pegar o paninho para apagar. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O cão e a raposa pularam vamos colocar aqui, o muro. O cão e a raposa pularam um muro. Primeira coisa que eu tenho que fazer, localizar o verbo. Onde está o verbo? Pularam. Antes do verbo, eu faço a perguntinha quem? Quem pulou o muro? Qual vai ser a resposta? O cão e a raposa. Então, o sujeito vai ser o cão e a raposa. Agora, eu vou olhar o núcleo do sujeito. Neste caso, eu tenho o cão que praticou uma ação de pular o muro e a raposa. São duas palavras importantes, dois sujeitos aqui, porque os dois praticaram a ação de pular o muro. Então, neste caso aqui, núcleo do sujeito, eu vou ter cão e raposa. São as duas palavras mais importantes dentro do sujeito, né? Vamos ver, tipo de sujeito. Eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, é um sujeito composto. Tio Toninho, se eu tiver mais, tiver 4, 5 núcleos. Tendo um núcleo, é sujeito simples. 2 ou mais é sujeito composto. Tudo bem? Então vamos lá, predicado. Predicado é tirei o sujeito, tudo que sobrou é predicado. Então o quê?
Pularam o muro. Turminha, eu coloquei esse exemplo para vocês porque sempre causa dúvida. Olha, as vacas malhadas pastavam na fazenda. Primeira coisa, eu tenho que achar o verbo. Onde está o verbo? Pastavam. Eu pergunto, quem pastava na fazenda? A resposta vai ser as vacas malhadas. Então, sujeito. As vacas malhadas. Agora, aqui sempre surge dúvida nos alunos, porque fala assim, ó, as vacas, está no plural. Então, só porque está no plural, os alunos pensam que tem mais de um sujeito, que seria sujeito composto. Não. Então, as vacas malhadas, núcleo seria vacas. Ó, quando aparece vacas aqui, o aluno pensa que é sujeito composto. Mesmo estando no plural, né, será sujeito simples. Tá? Ó, vacas, um núcleo aqui, então é sujeito simples. Predicado. Pastavam na fazenda. Turminha, eu vou fazer outro exercício, outro exemplo, com a mesma oração, para vocês verem a diferença, porque tem gente que ainda ficou com dúvida, tudo bem? Então vamos lá. Ó, vou deixar aqui, ó, vamos apagar, para nós entendermos um pouquinho melhor. As vacas malhadas e os carneiros pastavam na fazenda. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que achar o verbo. Verbo pastava. Pergunto, quem? Quem pastavam na fazenda? Qual a resposta? As vacas malhadas e os carneiros. Então vamos. As vacas malhadas e os carneiros. Então olha aqui. Vaca é o núcleo do sujeito e carneiro, núcleo do sujeito. Então, eu tenho dois núcleos aqui, ó. Tá? Então, quais são os núcleos? Vacas e carneiros. Então, neste caso, eu tenho dois núcleos. Então, neste caso, será sujeito com, ou cor vermelho também, sujeito composto, tá? Deu para perceber qual a diferença? Por que é sujeito composto? Porque eu tenho dois núcleos. No primeiro exemplo, só tinha as vacas, então é sujeito simples. Predicado, tirei o sujeito, tudo que sobra é predicado. Então, qual será o predicado aqui, ó? Pastavam na fazenda. Tá bom? Turminha, eu vou passar mais um exemplo para vocês que geralmente causa dúvida também. Então vamos lá. Eu não quero que ninguém fique com dúvida. Vamos pular aqui.
Eu e Totó. Eu e Totó passeamos ontem. Onde que primeira coisa, eu localizo o verbo. Verbo passeamos. Quem passeou ontem? Eu e Totó. Eu e Totó. Núcleo do sujeito. Eu, Totó, tá? Nós dois praticamos a ação de passear. Tipo de sujeito. Sujeito 2 núcleos, sujeito composto. Tirando o sujeito, tudo que sobrou é predicado. O que é predicado? Passeamos ontem. Turminha, por que o tio Toninho passou este exemplo? Porque muitas vezes quando aparece um pronome aqui, o aluno fica em dúvida se ele também pode ser sujeito. Sim, eu, ele, ela, nós, tá? Eles. Então, por isso que o tio Toninho passou esse exemplo para vocês. Vou passar uma lista agora de exercício. Peço que vocês copiem no caderno, porque o livro não tem esse tipo de exercício. Façam com muita atenção. Depois eu vou mandar um vídeo explicando, tá? A correção desse exercício. É importante que vocês aprendam a fazer, porque é conteúdo de prova. Tá? Até mais, turminha.